Quero agradecer a todos, né? Mais um dia na nossa existência em poder abrir os olhos e agradecer a Deus por tudo que vamos alcançando em nossas vidas, amém? Quero agradecer sempre, em todos os momentos da minha vida. E creio que vocês também vão ser muito abençoados com esta palavra em que eu vou passar agora para vocês, que ficou nos versículos, no Daniel capítulo 5, a história de Belsazar, que era o neto de Nabucodonosor. Não vou entrar em detalhes nessa parte de parentela, mas sim sobre o fato que aconteceu naquela época, que eu achei bem interessante. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 pessoas dos seus senhores e bebeu vinho na presença dos 1.000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu avô, tinha tirado do templo em que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Eu achei isso muito interessante, porque era muita coisa que naquela época acontecia, que hoje nos deixa um grande legado para a nossa história de agora. Beberam vinho, eles deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, creio que ele não esperava por essa. Então ele foi enviado àquela parte da mão que começou a escrever este escrito na parede. E este, pois, foi o escrito que se escreveu: Mené, Mené, Tekel, o Facim. Então eu quero sempre acrescentar que quando você parte para fazer uma situação em que não está composto na história daquela época, em que ele queria ultrapassar, era as suas, ele fazia coisa que não era para fazer, que ele deveria ter tido mais cuidado, não é? Quando se dirigir às coisas que são ligadas ao Senhor, utensílios religiosos. Então, quando você desabona toda uma situação na sua vida que você não dá crédito, você acha que é como você quer, então as coisas vão desandar. Deus já vinha olhando toda essa história que houve também com o avô dele, em que ele passou 7 anos se alimentando de vegetais, porque ele não dava crédito à palavra do Senhor. Mas com 7 anos ele voltou atrás, se arrependeu e disse que ele era o homem de louvor, era o todo-poderoso, era o poderoso que mandava no céu e na terra. Então ele começou a ver que não era como ele queria, e sim como Deus quer. Mesmo assim, Belsazar não deu atenção e ele começou a fazer coisas que não era para fazer. O seu pai Nabonido, ele passou uns anos tomando conta do reinado, mas ficava muito distante da cidade, não é? Da Babilônia. Então ele colocou o filho dele com 23 anos para assumir a posição, né? Belsazar era um homem também que não dava crédito, idólatra, não era? Os reis dele era louvores a Deus de ouro, de prata, de bronze, de madeira e de pedra. Então o Senhor já estava olhando isso aí, em que ele não tinha uma religião propriamente dita. Ele usava pela adivinhação, pelas pessoas que eram feiticeiros, não é? Então, quando ele olhou para a parede, aí veio aquela mão dizendo assim: Olha, o negócio para tu não tá bom, meu amigo, não. Já vem te vigiando há muito tempo. O negócio não é da tua maneira, não, é como eu quero. Muitas vezes a gente não quer aceitar o que vai nos aparecendo frente a frente como realidade. A nossa vida é cheia de altos e baixos. A gente não está aqui de todo jeito, não, gente. A gente está aqui por um propósito, para que cada um alcance as suas
o seu limite, mas que você vá todo passando por um processo que Deus vai preparando. Ele vai mostrando a cada momento o que dá para você fazer e o que não dá para você fazer. Então, quando veio essas palavras à parede, naquela época, aí ele achou interessante, meu Deus, que é isso? Começou a tremer, começou a mudar o semblante, a festa parou, ele começou a se posicionar e procurar respostas. Disse que ia matar todos os feiticeiros se não achassem a resposta para ele. Então, quando foram partir para o lado de Daniel, Daniel disse, ei, para lá, quero me apresentar ao palácio para tentar resolver essa situação. Aí Daniel chegou lá, quando olhou para as palavras, disse, o negócio não está bom para você não, meu rei. Sinto muito, o que era reinado vai parar de ser reinado. Não é? Que disse, Mené, contou Deus o teu reino e acabou. Mesmo assim, a nossa vida, ele vai dar sempre muitas chances a gente, para que a gente entenda que tem que ser como ele quer e não como a gente quer. Aí, Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. O Facim ou Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e persas. Então, gente, veja mesmo, quando ele falou essas palavras, ele sabe muito bem que quando Deus fala, ele cumpre. Mesmo assim nas nossas vidas, se ele fez a propósito com você, para a promessa na tua vida, você já é um escolhido. Saiba disso, ele vai realizar, mas vai depender muito de você, da sua caminhada, do que você vai tentar fazer na sua vida, não é? Como você vai caminhar, com quem você vai lidar, como você vai ser com as outras pessoas, o tratamento do dia a dia. Então você não vai chegar assim e alcançar o que você quer assim, da sua maneira, não, de jeito nenhum. Então ele colocou isso aqui. Meus irmãos, quando deu a noite, que Dário, ele invadiu por trás todo aquele ambiente e ele, por trás de um rio, eles movimentaram a água para cair no outro lado e alcançava a água até os joelhos deles. Eles foram por trás e decidiram deixar os portões abertos, como foi dito por Isaías há 200 anos para trás. Que disse que Isaías disse que não dava para não falar para Nabucodonosor que ia ter. Bem para trás, ele soltou profetizou que a Babilônia ia ser invadida, realmente para ser destruída e acabar o reinado. Por isso que disse, foi o teu reino, agora será dado aos medos e aos persas. Então, a gente nunca duvide de Deus. Nenhum de nós duvide, porque Ele é capaz de fazer coisas jamais imagináveis. Jeremias 33:3. Coisas que jamais você vai encontrar aqui na terra como ser terreno. Maravilhas, não é? Prodígios que Ele vai mandar para nossas vidas se a gente for obediente. Glórias a Deus. Então, quando eles invadiram esse palácio, aí realmente o Belsazar, a gente tem que falar como está na Bíblia, foi morto. E aí acabou-se toda a história da Babilônia. A Babilônia tem uma história longa, uma história muito bonita, história cultural, história de que criou numeração. Foi uma história muito linda a Babilônia. Eu lembro quando eu estudei em escolas que os professores davam aula sobre a Babilônia. E eram coisas belíssimas, né? Que criou a hora, minutos em segundo, segundo para minutos. Teve uma história muito longa a Babilônia. Mas eu quero te acrescentar uma coisa que serve de um grande legado para a nossa história. Porque a gente aqui não está por acaso. Temos sempre uma história presa às nossas vidas, não é? Quando a gente tem algumas atitudes, quero sempre uma aplicação. Que quando você não faz sua caminhada correta, você fica preso a situações que você não espera como resposta. Foi como Belsazar fez naquela época. Ele não deu atenção ao que aconteceu com o avô dele.
E ele continuou fazendo a mesma coisa, ou pior. Ele foi usar os utensílios religiosos para desabonar toda aquela conduta religiosa daquele povo de Jerusalém. Era uma coisa que você... Como é que eu vou fazer uma coisa que eu sei que eu não posso fazer? E assim somos nós, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não tem nada a ver com a situação, com o momento nosso. A gente tem que trabalhar pacientemente, aguardando a nossa vez. Há espaço para todos aqui nessa terra como seres terrenos. Então a gente tem que andar caminhando, um caminhar bem certeza de que aquilo é a nossa caminhada. A tua caminhada não vai ser igual a caminhada do irmão, não. Porque você sabe muito bem que são muitos acontecimentos em nossas vidas que nos tiram até de cena. Muitas vezes a gente não quer sair de cena, mas às vezes a gente sai por momentos que nos deixam aflitos, que nos deixam assim tristes, né? Mas que você tem que cair na realidade. Não vamos deixar nossa vida como se fosse um leite derramado. Vamos levantar sempre que a gente vai realmente chegar na posição que o Senhor está esperando de cada um de nós. Sempre procure mostrar que você é uma pessoa que batalha e também que você poderá ajudar um outro irmão também numa situação assim, se você observar que ele está indo por um caminho que não deveria ser. Se você tem uma certa intimidade, você se aproxima, ore pelo seu irmão, faça como fez Ezequiel 37, não é? Que ele disse, profetiza, profetiza, não estou te dando o espaço de profetizar, profetize, se assim você sentir o Espírito Santo em ti, pelo teu irmão, para que ele levante, para que ele cresça, para que ele faça coisas boas, para que ele alcance os seus objetivos. Que assim nessa tarde, essa palavra de Belsazar caia na vida de todos nós, não seja um Belsazar com teimosia, com dúvidas que existe um Deus na tua vida. Não deixe as coisas negativas tomarem conta da tua sensibilidade. Mantenha a sua essência, mantenha a sua identidade e, principalmente, seja muito obediente, porque Deus vai chegar para você e vai fazer muitas coisas na tua vida que você nem imagina. O quão grande é o poder dele sobre tua vida, irmão. Nesta tarde de sexta-feira, eu quero sempre agradecer a oportunidade que Deus nos dá de falar sobre ele, com essa palavra tão linda que ele deixou aqui, para um legado de melhorias para a nossa vida. Eu agradeço a oportunidade nesta tarde, em nome de Jesus. Glórias a Deus.